para quem não me conhece, né? Então, primeiramente, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, né, do convite de vir aqui conversar com vocês, conversar com a audiência, né? Meu nome é Thiago Spikett, sou desenhista, quadrinista, professor de artes. Hoje eu costumo dizer que eu sou um empresário com coração de artista, né? Legal. Eu sou desenhista ainda, eu crio conteúdo, eu dou aula de desenho, né? Mas hoje eu sou, né, bastante empresário também, tenho que fazer todo o corre da editora, de negociação, tudo mais, né? E assim, eu comecei querendo fazer história em quadrinhos, que eu acho que tá aqui no cenário, vocês estão vendo alguns dos títulos, né, que a gente produz. Sou diretor da Crase Studio Editora e eu comecei da forma mais amadora que você pode imaginar, fazendo quadrinho com xerox em 2003. Eu mesmo grampeei as revistinhas na minha casa. Eu fui para um evento para vender 30 cópias que eu fiz. Caramba! Esse foi o meu começo aqui, o que viria a se tornar a Crase Editora. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha acho que 17 ou 18. Novo. Já sabia o que queria, né? Já sabia o que queria, né? Então fui aprender assim na cara dura mesmo, né? Sim. Então, daí que eu continuei, né? Ali aprendendo como mexer ali com gráfica, fazer o negócio. E assim, era tão amador, cara, que eu lembro que eu desenhei no papel A4, sulfite, já pensando assim, a primeira página com a última, sabe quando você grampeia a revistinha, Sim. né? Aí a segunda página com a penúltima, já pensando na hora que o cara fosse xerocar, ele ia colocar uma e depois ele virar o verso pra colocar outra, assim. Então é um negócio absolutamente amador, né? Mas foi ali que tudo começou, né? Então assim, esse período de 2003 até começar de fato a produzir conteúdo, a se falar em ser produtor de conteúdo, eu estava ali me desenvolvendo como autor de quadrinhos, como desenhista, me formei em design gráfico, estava ali conseguindo cliente, os primeiros trabalhos, comecei a dar aula em 2009, então eu comecei a empreender antes, né? Eu abri a editora em 2007, né? Eu comecei ali em 2007, então já vinha nisso aí, e foi lá para 2011, 2012 que o YouTube ele deu esse, né, essa alavancada, e eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é um negócio que eu me identifico. Porque até então tinha, sei lá, comunidade no Orkut, Fotolog, lembra dos Fotolog? Flogão, uma foto por dia. Você podia postar. Hoje a gente é meio frenético com foto, né? Eu fico triste que eu perdi o meu arroba lá no Flogão, queria ver, eu postava tanta foto. Ainda existe esse negócio, hein? Cara, eu sei que o Flogão ele tinha descontinuado, sim, mas depois eles relançaram, e aí as contas que existiam você conseguia visualizar. Rapaz. Tenta encontrar o teu. Pô, vou buscar ali. Eu tinha ali os fotolog e tudo. Então, assim, nada do que eu tentava fazer com a internet, eu meio que me identificava, né? Blog ali, não é? Na época já tinha alguns blogs, chamavam atenção, tudo. Mas não era um formato que eu me identificava. E eu sabia que a internet ia ser o caminho pro que eu fazia. Eu, assim, era pobre, não tinha, né, como nem bancar uma tiragem mais decente. A gente fazia com impressão digital, caprichava dentro do que era possível, mas eu grampeei minhas próprias revistas até, acho que 2009 eu ainda grampeava alguma coisa. 2010, 2011, porque tinha que economizar, né, pra conseguir até vender. 2009? Por aí. Tu começou em 2003, né? 2003. Rapaz, então, 6 anos. Então, assim, não tinha dinheiro, cara. Eu tinha que me virar como eu conseguisse. Então, se eu mandasse a gráfica refilar e grampear, encarecia o preço da revista. Então eu prefiro que ele faça a capa colorida, com uma laminação legal, e eu grampeio em casa. Era assim a conta, cara. Assim, contar moedinha mesmo pra, saber que vai voltar tanto pra eu poder reinvestir. Era desse jeito, né? Perfeito. E aí que em 2012, mais ou menos, que eu vi o formato de YouTube. Os vídeos não podiam passar 10 minutos no começo. Verdade. E aí eu lembro que eu me reuni com a equipe, né? E falei, gente, eu gostei disso aqui, eu achei legal. Vocês acham que faz sentido, que é furada, né, tal? E eles disseram, cara, vejo a gente colocando coisa tão pessoal, é só você não trocar as coisas de lugar, né? Fala do assunto, fala do que é importante pra CRAS, fala do objetivo, né? E vai, né? Na pior das hipóteses, ninguém vai gostar, né? E é isso, né? Então, aí eu comecei. Experimentei algumas coisas, tal, eu vi que, olha, realmente falar sobre o assunto que eu entendo, que é você fazer história em quadrinhos, que oportunidades você tem para ser desenhista, como é que você pode começar nessa carreira, que era uma coisa que assim, eu não era ali um super experiente, mas eu já tinha algumas experiências, e ainda assim eu via que era escasso de informação. Sim. Então, a experiência que eu tinha até então já ajudava o próximo, né? Eu tinha na cabeça desde aquela época, pô, se a pessoa vai assistir o meu vídeo, aquele vídeo tem que ser útil para ela. Maravilha. Ou útil, ou no mínimo divertido. Então, cara, eu vou falar de um assunto que eu gosto, né? Que eu entendo,
comecei. E aí eu fiz o primeiro canal, que era o Crass Conversa. Fiquei ali quase um ano experimentando formatos diferentes. Aí, beleza, acho que eu encontrei o meu formato, eu resetei o canal e aí virou Crass Conversa Oficial, que é de 2013, que eu rebutei, agora vai, e foi, e hoje tá com 510 mil inscritos. Maravilha, cara. Que maneiro. O que eu achei legal na sua história é que você começa com 17 anos, né? Tem a ideia de empreender, porque ali já era uma veia de empreendedorismo, né? Mas era a forma de você fazer com que o seu sonho se tornasse real e ele te desse algum retorno financeiro, porque, bom, eu sei muito bem como é não ter condições e ter que correr atrás para fazer o dinheiro girar. Só que, pelo que deu para entender, você nunca desviou do caminho. Você sempre continuou persistindo e correndo atrás de se especializar para fazer aquilo cada vez melhor. E porque é muito comum, eu vejo que é muito comum alguém que tem um sonho, ela persiste, mas ela dificilmente consegue seguir focando naquilo naquele momento. Ela acaba deixando o sonho dela congelado para poder focar numa carreira de CLT mesmo, para fazer um dinheiro. E aí, quando ela tem uma condição de investir no sonho dela, ela volta e faz aquele sonho se tornar real. E você não, você persistiu e foi indo. E é muito focado, 6 anos indo na gráfica lá, xerocar. E aí, o que você fazia? Você desenhava na folha sulfite, que você falou, né? Uhum. E aí, ia na gráfica, xerocava para várias cópias. Nessa época, você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Porque eu percebo que São Paulo sempre abraçou muito bem esse tipo de cultura dos quadrinhos, dos mangás, coisa que eu posso estar falando besteira, muita besteira, mas eu não via essa cultura ser tão bem aceita no Rio de Janeiro. Eu sei que eu sou da Baixada Fluminense, então assim, não dá pra comparar a minha infância com a infância de quem morou no centro do Rio ou na Zona Sul, principalmente. Então talvez as bancas lá era mais acessível, porque a galera tinha condições e comprava. Mas, cara, na Baixada, eu via que era muito difícil você ter acesso a isso. E sabe uma coisa muito legal? Eu sempre amei muito, cara, quadrinho, eu sempre amei demais, mas eu nunca tive. O máximo de quadrinho que eu fui ter foi Gibi da Turma da Mônica. E eu tinha um sonho, eu até falo, são 2 sonhos que eu tinha quando eu era mais novo no âmbito artístico. Quer dizer, 3, né? Eu queria ser ator, cantor ou desenhista. Só que eu não sei nem desenhar e nem cantar. Aí eu falei, pô, o artista dá pra tentar daqui a pouco estudar e focar nisso. Cara, eu amo desenho, eu amo desenhar, mas eu sou horrível desenhando. Hoje em dia, o que eu faço? A minha filha, quando vem trabalho de casa pra ela, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, quando vem trabalho de casa que tem que desenhar em família, pintar, é a oportunidade que eu tenho de tentar desenhar e rabiscar alguma coisa pra reacender essa minha vontade de saber desenhar. Inclusive, mostra aqui, ô Lucas, na geral, ó, eu tenho certeza que com esse guia prático para desenhar mangá, algum desenho de mangá eu vou conseguir depois disso. Eu tinha um sonho de montar um cubo mágico, eu nunca tinha conseguido. Quando o Renan Serp veio, ele me deu um manual de como montar o cubo mágico. Tô craque agora. É mesmo? E a minha expectativa agora é ficar craque com as suas revistas não, né? Isso aqui é um guia. Sim. É um guia de como desenhar. E aí, cara, agora voltando pra você. Você investiu lá no YouTube 2013. 2013 pra agora já são mais de 10 anos. Mais são de 10 anos. 12 anos, né? 12 anos. Já completou 12 anos ou vai completar ainda? Já completou, porque eu comecei no dia 1 de janeiro. 1 de janeiro. Na verdade, eu criei os primeiros conteúdos já Legal. com certo lastro, né? Falei, dia 1 de janeiro vai entrar no ar o primeiro vídeo. Começou. E foi. Então é facinho de contar. Virou o ano, já deu mais um ano. Maneiro. E aí, beleza, no início, então você começa a produzir conteúdos para poder ensinar, já desde o início, ensinar as pessoas a como se tornar um quadrinista. A sua ideia era munir o público de informações poderosas para que ela conseguisse se desenvolver nessa área? Como que era o seu conteúdo lá no início e como que ele foi se desenvolvendo até agora? Sim, o quadro principal do canal era o Profissão Desenhista. Eu falo era porque hoje ele já tá mais fechadinho ali, né? A gente vai se adaptando com o passar do tempo. Por quê? O meu objetivo sempre foi promover a Crass, que é o nome do meu estúdio, que a gente faz quadrinhos, etc. Só que assim, cara, eu já tinha uma trajetória tentando promover a editora, indo para evento e oportunidades que eu conseguia fazer. E, cara, não é fácil. Você
você fazer uma coisa sem um apelo, sem, né, fazer algum apelo meio com atalho, sem você ter um investidor, tudo por conta, entendeu? É difícil você chamar a atenção das pessoas para algo, né? E eu não queria fazer algo que fosse apelativo, não sei se dá para entender no sentido que eu tô falando, sim, né? Não, eu entendi, apelar para uma coisa. Então era muito difícil. Por mais que eu viesse numa trajetória, a gente sempre cresceu, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, né? Era difícil. Então, o que eu fui percebendo, né? Minha formação é em design gráfico, é em artes, em comunicação. Mas o lado empresarial, eu fui estudando por conta. E aqui que é um pontozinho de virada, né? Que você falou que eu tenho várias profissões e essa coisa da pessoa não perder o foco. Se eu me concentrasse só em virar artista, criador disso aqui, eu estaria desenhando na minha casa, para mim. Perfeito. Tá? Eu fui percebendo que era imprescindível que eu virasse editor, que eu virasse empresário, que eu aprendesse a me comunicar melhor, que eu aprendesse a negociar, coisas que assim, um curso de design gráfico não vai te ensinar. Um mestrado não vai te ensinar. Vai te mostrar isso ao conhecimento empírico. Quando você vai ali, dá a sua cara para bater, você toma um monte de não, você aprende a se organizar, aprende, né, a se desenvolver. E na época, eu sentia muita falta de referências de outros profissionais que tivessem pelo menos me explicado, né, o que fazer e o que não fazer. Então apanhei pra caramba, né? Já passei vergonha várias vezes, porque não sabia, não tinha informação. Eu quero trabalhar. Aí o cara vem, fala um monte de burocracia que ninguém me explicou como funcionava ali, o garoto de 21, 22 anos. Eu ficava ali, o cara de pastel e pronto, né? Fechou a porta, né? Então eu fui percebendo que eu precisava desses conhecimentos. E aí eu fiz por conta própria, né? Aprender sobre administração, lidar com pessoas, né? Um pouco de marketing. Então quando eu comecei o canal, se eu abrisse a conta para falar sobre mim ou unicamente sobre a obra, o pessoal não ia parar para ouvir assim, para assistir um vídeo, né? Ele vai falar sobre ele, né? Eu precisava ter um gancho, algo que as pessoas se identificassem, algo que as pessoas tivessem um mínimo de interesse em buscar a respeito, né? Então, o que eu pensei? O que eu posso compartilhar, que eu tenho um pouco de experiência e que eu acho que eu posso conversar com as pessoas? E aí eu olhei pro Thiaguinho do passado, né? Aquele garoto que quer fazer quadrinhos, quer trabalhar com desenho e não sabe por onde começar. Então acho que tá aí um bom ponto de partida, né? Legal. Aí pelo menos assim, o vídeo foi útil, a mensagem foi útil e quem sabe a pessoa fala, mas quem que é esse cara que tá falando isso aí pra mim? Opa, né? Então tenho aqui, né? Eu sou um criador, né, de história em quadrinhos, tenho aqui a minha editora, tal. Então, assim, eu tinha essa visão, né? Não vou chegar só jogando meu quadrinho na mão do cara, lê aí, por favor, né? Eu acho que, né, a gente tem uma forma mais de interesses comuns para se aproximar no primeiro momento. Naquela época foi o que eu pensei. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.